A aula de hoje, continuidade do equilíbrio químico, falando da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais Kp. Para a gente falar desse Kp, vamos relembrar que na aula passada a gente falou do Kc, a constante de equilíbrio em termos de concentrações, certo? Em mol por litro. O Kp é a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. E para a gente pensar nesse Kp, a gente vai trabalhar na ideia de Kc, certo? Kc, concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, ok? Muito bem. Então a gente tem produtos sobre reagentes. Para a gente expressar em função de Kp, ao invés de a gente escrever concentração de C, concentração de D, a gente escreve pressão parcial de C elevado a Czinho, pressão parcial de D, pressão parcial do A, pressão parcial do B. É o mesmo esqueminha, só que ao invés de a gente representar por aquele símbolo de concentração, a gente coloca Pzinho, que é pressão parcial, ok? Mas vai ser a mesma ideia, pressão parcial dos produtos dividido pela pressão parcial dos reagentes. Da mesma forma como Kc, o Kp também sofre alteração de temperatura e dos coeficientes estequiométricos. Além do que, a gente precisa lembrar uma coisa. Que tipo de substância exerce pressão dentro de um sistema? Só as gasosas, correto? Então, na hora da gente pensar em Kp, só vai aparecer na expressão as substâncias que forem gasosas, ok? Se não for gás, você esquece, não coloque ela na expressão. Tranquilidade? Muito bem. Existe uma relação entre Kp e Kc. A gente consegue deduzir, tá? Eu vou fazer a dedução de como chega na relação entre um e outro. Você não vai fazer essa dedução sempre. Você vai usar a fórmula pronta, ok? Mas é legal que você saiba de onde vem. Muito bem. Para a gente poder relacionar Kc e Kp, a gente vai pensar nisso aqui, ó, na equação de estado dos gases ideais, pensando na pressão parcial de um gás. A pressão parcial de um gás vezes o volume é igual ao número de mols daquele gás vezes R vezes T. Com base nisso aí, a gente vai chegar na relação entre Kp e Kc. Olha só, se a gente fizer a divisão aqui, ó, do número de mols de um gás pelo volume, isso aí é a concentração daquele gás. Então, o número de mols de uma espécie pelo volume que ela ocupa é a molaridade, certo? O nome antigo, é a concentração em quantidade de matéria para aquele gás, que a gente representa ali por colchetes A, certinho? Então, a gente pode mudar e dizer que a pressão parcial é a concentração daquela espécie vezes R vezes T, ok? Trabalhando em cima da expressão de Kp, se a pressão parcial é a concentração vezes R vezes T, a gente pode substituir ali, ó. Pressão de C, concentração de C, RT. Pressão de D, concentração de D, RT. Pressão de A, concentração de A, RT e assim vai, certo? Você está vendo ali a expressão como é que ficou, trocando a pressão do gás por concentração do gás vezes R vezes T. Agora a gente pode ir trabalhando um pouquinho a matemática desse negócio, ó. Vamos tirar as concentrações de um lado e o RT para o outro. Ó. Vamos isolando ali. Ó. Então, concentração de C vezes concentração de D, RT elevado a C, RT elevado a D. Então, eu só estou trabalhando ali os expoentes em relação às concentrações, ao R e ao T. Tá? Matemática, tá bom? Não chora. Muito bem, tá aqui. Agora, note o seguinte. A concentração de C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho dividido por A elevado a Zinho vezes B elevado a Bzinho é o Kc. Então, isso aqui, ó, é Kc. Então, o Kp vai ficar Kc vezes RT elevado a C, RT elevado a D, tal. Certo? Vou representar no outro quadro aqui, olha só. Então, o Kp é o Kc, RT elevado a Czinho vezes RT elevado a Dzinho dividido por RT elevado a Zinho vezes RT elevado a Bzinho. Certo? Dá para pôr em evidência esse RT aí, ó, mantendo ele e somando os expoentes. Matemática de novo. Então, ó, Kc, RT elevado a C mais D, dividido por R vezes T elevado a A mais B. Tá ali. Beleza? Mais um pouquinho de matemática nesse negócio. Aqui em cima são os coeficientes dos produtos e aqui embaixo os coeficientes dos reagentes, a soma dos coeficientes. Lembrando que você vai só analisar o que for gás, tá? Só os coeficientes das espécies gasosas, tá bom? Muito bem. Então vamos trabalhar mais um pouquinho a matemática desse negócio aí, ó. A gente pode escrever que Kp é Kc, mantém o RT e faz
C mais D menos A mais B. Então tá lá, ó, RT mantido, C mais D menos A mais B. Então a gente pode representar esse C mais D menos A mais B como a variação dos coeficientes dos produtos e dos reagentes, ΔN, certinho? Então a gente chega a essa expressão que relaciona Kp com Kc, ok? Se o ΔN for zero, Kp igual a Kc. ΔN diferente de zero, aí a gente tem que aplicar ali na equação e resolver para ver a relação que existe entre Kp e Kc. Pode aparecer em alguns exercícios para que você transforme um no outro, certinho? Essa é a relação que você vai usar, lembrando que para calcular o ΔN, você só leva em conta os coeficientes das espécies gasosas. Beleza? Legal! Hora do exercício, hora de saber se você realmente entendeu, hein? Não sai do vídeo, agora é a hora principal, combinado? Então, bora lá, vamos para o exercício e antes disso, deixa eu só te lembrar uma coisa. Aqui na descrição, link para o site do Professor Marques, onde você vai ter teorias, tá? Resumos teóricos, listas de exercícios e mais um monte de coisa. Dá uma passadinha lá depois e conhece o site do Professor Marques, tá bom? De volta com você, vamos resolver o videoexercício que ele nos deu, que é esse aqui, um exercicinho da FUVEST. Ele fala da produção de ácido sulfúrico, dá uma expressãozinha para a gente aqui, uma equação, e diz que o Kp para esta expressão é 4 vezes 10 elevado à quarta. E ele quer saber o seguinte, com uma pressão total de P atmosfera, ele quer saber, para essa temperatura, quando essa relação que está dada aqui para você, ó, fração molar do SO3, fração molar do SO2, fração molar do O2. Quando essa relação valer 6 vezes 10 elevado à quarta, ele quer saber quanto vale a pressão total do sistema. Ele te deu que X é a fração molar de cada um dos participantes e o Kp é a constante de equilíbrio. Muito bem. E agora? Sem chorar. É hora de parar e pensar. Você tem que encarar o exercício. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. O que a gente tem? É assim que você resolve o exercício. Vê o que você tem e o que você precisa. Então, eu tenho uma expressão cujo valor de Kp foi dado. Tenho essa relação que ele me deu quanto vale e ele quer saber quanto vale a pressão total. Então, olha só. Se a gente sabe o Kp, vamos montar a expressão do Kp. Pressão do SO3 ao quadrado dividido pela pressão do SO2 ao quadrado vezes a pressão do O2. Essa é a expressão do Kp. Muito bem, cujo valor a gente conhece. Tá, então tá lá, Kp a gente sabe o valor e temos ali a expressão. Ele deu ali um lance de fração molar. Então vamos tentar relembrar um pouquinho disso lá da parte de gases. A fração molar está diretamente relacionada com a pressão parcial. A pressão parcial de um gás é a sua fração molar vezes a pressão total. Professor, mas o que é a fração molar? Olha, fração é uma parte de um todo. Fração molar é uma parte de um todo em mols, ok? A fração molar de um gás é quantos mols tem dele em relação ao número de mols total que tem dentro do sistema. Mas a gente nem vai precisar disso mesmo para resolver. A gente só precisa perceber o seguinte, pressão parcial é fração molar vezes pressão total. E eu tenho pressão parcial na expressão que a gente chegou. E trocando pressão parcial por fração molar vezes pressão total, vão aparecer duas coisas que interessam para a gente. Essa questão de fração molar, que a gente tem uma relação de fração molar que a gente conhece, e aparece também a pressão total, que é a pergunta dele. Então, no lugar da pressão parcial, a gente vai trocar por fração molar vezes pressão total. Então, vai ficar assim, ó, pressão parcial do SO3 vai ficar fração molar do SO3 vezes pressão total elevado ao quadrado. E a mesma coisa para os demais. Eu estou trocando pressão parcial por fração molar vezes pressão total. Agora vamos distribuir isso aí matematicamente, tá? Vamos trabalhar um pouquinho a matemática. Então fica lá, ó, fração molar do SO3 ao quadrado vezes pressão total ao quadrado, fração molar do SO2 ao quadrado vezes pressão total ao quadrado, fração molar do O2 vezes pressão total. Beleza? Essa pressão total ao quadrado a gente pode cortar. Legal? Agora vamos dar uma reorganizada no que sobrou. Ó,
4 vezes 10 ao menos 4, valor de Kp. Fração molar do SO3 ao quadrado, dividido pela fração molar do SO2 ao quadrado, vezes a fração molar do O2, vezes a pressão total ali lá embaixo. Beleza, olha só. Ele deu pra gente quanto vale essa expressão que a gente chegou, que é o 6 vezes 10 à quarta. Então, vamos jogar esse Pzinho, tá dividindo aqui, ó, o P total, vamos jogar ele pro outro lado. Se ele tá dividindo desse lado, ele vai passar pro outro lado multiplicando, tá? Então, isso a gente sabe o valor, então vamos isolar lá, ó. 4 vezes 10 à quarta vezes o P é igual a 6 vezes 10 à quarta, que é o valor da expressão que ele já tinha dado pra gente, tá bom? Então, chegamos a isso aqui. Então, a gente tem que o P é 6 vezes 10 à quarta dividido por 4 vezes 10 à quarta. Dá para cortar os 10 à quarta ali e nós teríamos então que o P é 6 dividido por 4, 1,5 atmosfera. Analisando as respostas, letra A. Chegamos ao final de mais uma aula, mais uma batalha vencida por você, hein? Que legal! Então, a gente se vê num próximo vídeo aí. Não se esquece, se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like. Goodbye, como eles dizem lá.